Senhor nos deu mais uma oportunidade, segundo a sua boa e perfeita vontade. Segundo capítulo de Pedro, da carta do apóstolo Pedro, segunda carta, segundo capítulo. Segunda carta, segundo capítulo. Quem estava aqui no culto passado, irmão, na terça-feira? Levanta a mão assim. A grande dificuldade, irmão, de você que não vem nos cultos terça-feira, é porque geralmente eu falo um estudo, eu faço uma sequência do que eu vou falar. Então você que não participou na terça passada, você não vai entender muito o que vou falar agora. Amém? Mas qual a intenção disso aqui, irmão? Para os líderes de ID, irmão. Está faltando muito deles aqui. Porque a palavra de terça, essa terça passada e essa é mais uma base para você que vai trabalhar com ID, que vai ser responsável pelo ID. Capítulo 2, versículo 1 a seguir diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, e ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Amém? Amém, irmão? Podeis assentar. Na terça passada eu falei no capítulo 1. E no capítulo 1, só fazendo uma introdução, irmão, no capítulo 1, quem não estava terça, por favor, acompanhe o raciocínio.
no capítulo 1, você vai encontrar que quando o justo anda orientado ou debaixo da vontade do Espírito Santo, ele passa por uma transformação da sua natureza, do seu caráter, da sua personalidade. E Pedro fala desse justo, que quando o justo tem conhecimento de Deus e aproxima de Deus para conhecê-lo melhor, essa aproximação de Deus vai trazendo para a nossa vida uma natureza divina. Quanto mais perto de Deus, mais parecido com a natureza de Cristo. Amém, irmão? Depois, se você puder, você lê o capítulo 1. Aí ele fala dessa transformação, ele fala que com a virtude do conhecimento, domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. E ele diz que quanto mais perto, mais vai aumentando essa graça, essa transformação. Isso para o justo. Amém? Entendeu, irmão? Isso para o justo. Aí ele escreve a carta para mostrar às pessoas que surgirão mestres falsos, para ser bem melhor, irmão. Surgirão falsos crentes, falsos pastores, falsos obreiros, que entrarão no meio de vós. Ele mostra como é a vida do justo e depois ele faz um contraste mostrando a vida do falso justo. Amém? Amém, irmão? Dá para você confirmar? Amém? Entendeu? Olha, ele mostra a vida do justo e depois no capítulo 2 ele mostra como é a vida do falso justo. Para você entender, ele mostra a vida do crente, aquele que está perto de Deus e que aproxima, e aquele que é falso crente. Porque a grande da igreja hoje, essa questão. Porque a igreja, ela vive um momento tão crítico, eu considero que a igreja está na sua melhor época, mas é o momento mais crítico também que tem da igreja, é essa época. Porque antigamente o crente não saía atrás de qualquer coisa. O crente não saía. Não tinha falsos mestres, tinha, mas o crente não saía atrás. Hoje a igreja tem conhecimento maior, tem uma gama de cultura teológica maior, mas também a igreja ficou numa fraqueza, assim, numa criancice tão grande, que quando se apresenta um falso crente, a igreja não sabe discernir isso. A maioria das pessoas que diz ser crente, irmão, não sabe discernir entre o crente fiel e o que não é fiel. E isso causa um prejuízo para a obra muito grande. E por que eu estou passando para você uma análise ponto a ponto, que é isso que você vai fazer no ID. É a coisa mais simples, é entender a Bíblia. É só ler a Bíblia. A grande dificuldade do cristão é ele ler a Bíblia. É só ler. Então, por isso eu estou passando texto a texto. Então, abra a sua Bíblia, fica no capítulo 2, no versículo 1, para você acompanhar conosco. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ele está falando do passado, olha. Assim como no passado, surgiu falsos profetas. Quem já leu o Velho Testamento? Balaão, falso profeta, e muitos outros, os profetas de Baal, muitos outros. Assim como no passado surgiu falsos mestres, falsos profetas, no meio de vós surgirão falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olhe para mim, irmão. A palavra que está colocado ali, ele coloca dissimuladamente, bem sutil. Bem sutil. No meu texto, fala palavras de ficções.
bem sutil, bem de forma tão, de uma aparência verdadeira tão grande que as pessoas passam a acreditar. Isso acontece muito pelo o meio online. E por que cada dia mais os pastores estão optando por não trazer pessoas de fora para pregar nas suas igrejas? Porque não conhece a vida da pessoa. Por quê? Não conhece a vida das pessoas. Então ficou difícil. Aí a pessoa vai lá na internet, assiste uma pessoa ensinando algo, aí pega aquele texto e vem pregar na igreja. Ou quer falar a mesma coisa na igreja. Ou ouviu falar, ou alguém falou, não, eu vou trazer uma pessoa para pregar aqui, não sei de onde. Aí traz a pessoa, chega aqui, a pessoa que não é dos nossos, vai lá na internet, pega algo e traz, e tenta passar isso como se fosse algo bom. E tem muitas coisas que parece ser benéfico e é maligno. Tem aparência de bom, mas é maligno. Então, dissimuladamente, heresias destruidoras. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa de ensino na igreja, irmão? Más pregações na igreja. Até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Irmão, olhe para mim. Quando você ouviu uma mensagem, presta atenção, quando você ouviu uma mensagem, pode ser o melhor pregador, pode ser o pastor Celino pregando. E a mensagem inverte a posição, colocando Deus na posição de homem e homem na posição de Deus, é maligno, irmão. É maligno. Porque Deus sofre quando você sai da igreja. Deus não sofre, irmão. Deus não sofre. Porque você é a coisa mais especial que Deus já criou. Porque você é super... Não, especial é Deus. Você é um grão de areia. Você é nada. Eu sou nada. Somos meros grãos de areia. Jesus chega ao ponto de dizer, olha, se vocês não adorar, não clamar, o meu Pai vai fazer as pedras clamar. Então, pega o sentido do texto e você entende o seguinte, que eu preciso entender quando eles estão substituindo o ensino verdadeiro por ensino dissimuladamente coisas falsas, que não tem na Bíblia, que a Bíblia ainda diz que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando, e muitas vezes a Bíblia não está falando, e eu preciso entender isso. Amém, irmão? Amém? Como que você faz então, irmão? Tem algumas coisas que nós temos que entender. Todo o plano da salvação parte de Deus. Tem nada nosso. Eu não sou salvo porque sou santo. Eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz. Se Cristo olhasse para a minha santidade, eu ia para o inferno. Eu estava destinado ao inferno. E quando você começa a colocar você como especial e Deus como sofredor, porque Deus como sofredor, porque Deus te ama tanto que vai passar por cima da palavra, não vai, Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, irmão. Então, eu preciso entender essas questões e não aplicar isso no meu coração. São coisas simples. Versículo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eles sabem tanto fazer isso que muitas pessoas dentro da igreja pegam por modelo. O que é que eu comecei a falar com você, irmão? Por que eu estou falando isso? Por que nós estamos vivendo uma época tão difícil na igreja? Porque tem pessoas que gostam de copiar os outros errado. E tem a mania de falar, mas fulano faz, mas fulano veste, mas fulano age, mas fulano é. Fulano é fulano, a Bíblia é a Bíblia. Não, mas porque fulano disse isso e isso? Não, fulano disse, não está na Bíblia. Não, porque não tem uma não, irmão. Não tem. Não existe o porquê. Existe Bíblia e acabou. Acabou, irmão. Amém, irmão? Amém, irmão? Tem pessoas que começam bem na fé. Aí quando ele cresce um pouquinho, ele já tem 8 anos de fé, aí ele já engrossa o pescoço, aí ele já começa a achar que agora a experiência dele
que é uma coisa que eu nunca faço, irmão. Eu nunca vou ter mais experiência que o pastor Abinaí. Eu não vou ter, não tem como eu colocar a minha experiência acima da dele. Não tem jeito. Eu posso estudar, fazer doutorado, mestrado, pós-doutorado, pós-graduado, fazer o que eu quiser fazer. Mas eu nunca vou conseguir passar aquilo que Deus deu para ele. Amém? E tem pessoas que mal crescem um pouquinho e já querem. Não, porque a Bíblia, é porque a Bíblia. A Bíblia o quê, irmão? O que a Bíblia diz? Então, olha, muitos seguirão as suas. Então, cuidado com quem você ouve. Já viu aqueles pregadores de status de celular? Status de internet? Tem pessoa que põe. Irmãos, eu já vi crente, esposa de obreiro, colocar a frase do Chico Xavier no status. Como se fosse uma mensagem bíblica, irmão. Eu não olho status de ninguém, mas quando eu vejo uma coisa dessa, aí que eu fico mais desanimado ainda de ver status. Aí que eu falo, misericórdia, Jesus. Tem pessoas que colocam música da Umbanda no status. E acha que está podendo, e é crente, irmão. E ele fala que é crente, e congrega. Irmão, pensa, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ah, mas por que não tem nada? Eu ouvi uma música do mundo, não tem nada. Tem, irmão, tem. Ah, porque eu posso ouvir. Não tem. Ah, não, mas fulano faz. Fulano é obreiro, fulano é filho de pastor. Fulano... Não, irmão, não me interessa. Quem é que faz? Não siga suas práticas libertinas. Não siga. Fique na Bíblia. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Tem muita gente blasfemando contra a igreja por causa desse tipo de pessoa, irmão. Pessoas que se apresentam como crente, mas não são. Pessoas que estão na igreja, mas não são da igreja. Amém, irmão? A pior coisa que eu acho para um cristão é alguém chegar em você e falar assim: rapaz, eu queria muito ir para a igreja, mas fulano de tal está lá e fulano não presta para nada. Congrega com você, congrega, não vale nada. Esses dias eu fui, não vou falar o local para você não ficar curioso. Eu estava fazendo uma compra. E eu estou comprando, né? Quando eu fui pagar, a moça do caixa: o senhor é o pastor Juscelino? Eu falei: sou. Aí tinha alguém assim atrás do balcão, gritou assim: vai na igreja dele, a igreja dele é boa. Aí a pessoa virou e falou: não posso ir não. Não, pode. Por quê? Aí eu fiquei curioso. Aí eu falei: não, agora eu tenho que saber. Por que você não pode? Não, mas pastor, não quero confusão. Porque lá tem uma pessoa que tem um medo tão grande de perder o marido, é um ciúme miserável, que xinga gente na rua por causa do marido. Eu falei: não é crente. É satânico isso aí. Isso é diabólico. Você vê, por causa de um ciúme burro, impede uma pessoa de vir para a igreja. Por que, pastor, porque eu só pronunciou essa palavra burro aqui? É melhor do que eu falar orelhudo, né? Vamos falar burro, né? Por que isso, irmão? Porque para mim é muita ignorância eu não acreditar num Deus que pode cuidar do meu casamento. Pastor, mas quantas pessoas já divorciou? Beleza. Quem perde no divórcio é quem sai dele. Quem fica crente, permanece fiel a Deus, não perde não, ganhou. Ganhou. Ah, mas se eu perder o marido, se eu perder a mulher? E? Ah, porque saiu, foi atrás de outra pessoa. Se foi porque não era seu, Deus queria tirar de perto de você aquilo que não prestava. Foi embora? Foi. Vá com Jesus, meu filho. A Bíblia diz que ciúme é igual fogo, irmão, destrói qualquer coisa. Mas vamos voltar ao texto. Agora eu te pergunto, não atrapalha a igreja, irmão? Atrapalha ou não atrapalha, irmão? E por causa deles, dessas pessoas que são falsas crentes, o nome do caminho da verdade tem sido difamado, destruído. As pessoas começam a falar mal da igreja por aqueles que habitam entre nós e nós não temos o direito de expulsar ninguém. Aqui, não, vamos parar de falar testemunho, vamos para frente. Versículo 3. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo aqui quando eu cheguei aqui na igreja, mas vamos deixar isso para um lado.
também movidos por avareza, farão, presta atenção, também movido por, farão, olha para mim, irmão. Fala a verdade, nós não estamos vivendo uma época que as pessoas acham que aqui é comércio. Tem pessoas que vêm para o nosso meio só para vender CD, irmão. Só para vender camiseta. Só para aproveitar do movimento. Só para achar bom, porque os crentes é unidos e não vão para lá, porque lá vai dar dinheiro. Lá vai dar dinheiro. Aqui não é uma causa de dinheiro. Aqui é uma causa de transformação e de mudança de caráter. Mas as pessoas se introduzem no nosso meio e fica aqui no meio da igreja e faz comércio do povo de Deus. Irmão, vender. Teve crente da nossa igreja que pagou para as pessoas profetizar para ele. Aonde tem isso na Bíblia? Em nome de Jesus. Ah não, eu vou ali porque fulano vai me dar um recado de Deus. Recado de Deus é Bíblia. Farão comércio de vós. Quando eu percebo que alguém acha que a igreja... Olha, uma época meu sobrinho começou a vender uns doces. E as pessoas compravam dele e pegavam aqui na igreja. Aí ele chegou e me disse, tio, o que você acha? Eu falei, meu filho, fica feio. Não porque você está vendendo os doces, porque as pessoas vão achar que todo mundo pode pegar seus negócios e vir vender dentro da igreja. Aqui não é um comércio. Eu não posso olhar o rosto dos irmãos aqui e achar que é um meio de eu ganhar dinheiro. Nossa, eu percebi que aqui tem um nicho aqui, ó. Ó. Nossa, a igreja está com quantos mil membros? 20 mil membros. Se eu criar qualquer coisa aqui para a igreja, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Você está achando que isso aqui é casa de negócio? Mas tem esse tipo de gente na igreja, irmão? Tem. Tem esse tipo de pastor na igreja? Tem, irmão. Tem pastor que acha que a vida dele é arrancar dinheiro da igreja. E quanto mais ele arranca, mais ele quer arrancar. Eu só peço dinheiro para a igreja quando eu tenho algo para fazer. Quando eu estou construindo ou fazendo alguma coisa. Mas fora isso, ficar arrancando dinheiro. Não, dinheiro não foi feito para tirar dessa forma. Ele tem um objetivo. Ou ele serve para crescer o reino, ou ele não serve para nada. Farão comércio de vós. Alguém foi atrás de você, pediu dinheiro para uma... Não, irmão, me ajuda aí. Publica lá no grupo da igreja. Não, irmão. Vai lá no grupo da igreja, vende. É para negócio? É. Então não é para o reino. Ó, meu amigo, eu não posso fazer isso não. Ah, não, eu sou crente da igreja, montei um negócio, se os irmãos puderem me ajudar. Bom, você montou um negócio, a igreja vai te ajudar. Onde você estiver, se a igreja puder te ajudar, vai te ajudar, vai comprar, vai fazer serviço com você. Perfeito. Mas não vai trazer essa questão achando que a igreja tem a obrigação dessa questão ou usar a igreja como um meio financeiro. Amém? Vós com palavras fictícias, palavras fantasiosas, para eles juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Presta atenção. Deus não deixa passar em branco toda a maldade gerada no nosso meio por pessoas que não são cristãs e se intitula como crente. Mais cedo ou mais tarde se revela. Por isso que Pedro fala as características do bom crente, do fiel, e a característica do falso cristão. Porque através da característica do falso cristão você desconfia quem verdadeiramente serve ao Senhor. Porque conviver na igreja e não ser transformado, irmão, mais à frente vai dar para ler isso aqui. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos, presta atenção, irmão, nesse texto. Se Deus não poupou os anjos, que? Quando? Quando? Presta atenção. Pedro está fazendo uma condicional do texto dizendo o seguinte: olha, se Deus não poupou nem anjo, por que você está achando que Deus é tão misericordioso que vai poupar você? Não fique levando a fé como se fosse pirulito de criança que você toma e entrega a hora que você quer. Porque a fé não é isso, não é um carrinho de brinquedo que você brinca com ele, depois larga, depois pega, depois larga, depois pega, depois larga, depois pega. Não é.
Se Deus não poupou os anjos que pecaram antes, precipitando-os no inferno, irmão. Precipitando no. Depois tem gente que fala que o inferno não existe, se o próprio Deus está dizendo que precipitou os anjos no inferno. E os entregou ao abismo de trevas, reservado para o julgamento. Os prendeu para aguardar o dia do julgamento, que ainda não chegou. Versículo 5. Se não poupou o mundo antigo na época de Noé. Presta atenção, irmão. Você acha que quando começou a chover, que a arca começou a levantar do chão, as pessoas não correram e bateram na porta? A Bíblia fala que bateram. Abre a porta, Noé, abre a porta. Abriu a porta? Abriu a porta. Cadê a misericórdia grandona de Deus? Que se prega nas igrejas. Que a misericórdia de Deus vai tolerar você pecando o resto da sua vida. Não vai, irmão. Não vai, não vai. Não entenda dessa forma a palavra, porque o dia do juízo vem e nós devemos optar por ser fiel. Mesmo que para isso, Paulo, o escritor à carta aos Hebreus, diz, mesmo que para isso vocês têm que dar o sangue, mas sede fiel a Deus. Ele diz assim, não resististe até o sangue ainda. Então, se Deus não poupou, eles voltaram, bateram na porta, Deus não teve misericórdia, você acha que Deus vai ter misericórdia agora? Olha para mim, a misericórdia de Deus está em Cristo. Se não formos fiel e nos mantermos perto de Cristo, não terão misericórdia. A misericórdia está em. Se não formos fiel e manter em Cristo, a misericórdia acaba bem aí, ó. A misericórdia de Deus é Cristo. Se não nos mantermos em Cristo, não tem misericórdia. Deus salvou, versículo 6. Reduziu a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra e ordenou as ruínas completa, tendo posto como exemplo de o quantos vêm a viver impiamente. Quer viver impiamente? Quer? Viva. Mas virá o juízo de Deus. Irmão, eu tenho que fazer o que for preciso. Se eu tiver que cortar na carne, viver só. Se eu tiver que cortar na carne, viver só, sozinho, mas ser fiel a Deus para ir para o céu é o meu dever. É melhor só do que viver em pecado. Olha, é melhor eu dar o sangue para não pecar, sair, fugir, optar pela oportunidade que Deus me deu. Por quê? Porque Deus não vai tolerar, igual as pessoas acham que Deus é tolerante. Vai chegar o dia do juízo e quando ele chegar, Deus não vai ter misericórdia. Versículo 7. Da cidade de Sodoma e Gomorra, ele livrou o justo, presta atenção, afligido pelo procedimento libertinos daqueles insubordinados, versículo 8, porque este era justo, quem? Quem era justo? Pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Olhe para mim. Existem duas formas de pecado. Olha para mim, irmão. Que eu quero dizer para vocês com bom som. Ó, presta atenção. Serve para você, serve para o seu filho, serve para a sua família. É pecado eu praticar adultério. É pecado eu praticar luxúria, lascívia, concupiscência, cobiça. É pecado eu praticar fornicação, prostituição, palavras torpes. Pecado. Pecado. Minha prática. Pecado. Ou eu conserto para ir para o céu, ou eu vou ter que encontrar com o capeta. Mas também é pecado eu tolerar. Eu achar bonito. Eu ter prazer. É pecado também. O que Ló fazia em Sodoma e Gomorra? Ele tinha nojo. Ele sofria. A alma dele doía.
Ele, quando olhava para aquilo, ele achava aquilo repugnante. Mas não tinha como sair ainda. Então, Jó afligiu. Irmãos, quando você olha para esse mundo, se você olhar para esse mundo de pecado, está vendo essa palavrinha? Essa palavrinha que tem hoje, tolera. Você não tolera, você respeita. Olha, eu respeito as pessoas. Cada um faz da sua vida o que quer. Eu respeito. Tolera. Não tolerar é eu aceitar a prática perto de mim ou no meu convívio. Não. Eu não tolero. Eu respeito você na sua vida para lá. Na sua vida para lá, respeito. Tolerar é perto de mim, é eu achar bonito. Eu convivo de boa. Eu não convivo de boa, irmão. Eu não convivo de boa. Você olha para esse mundo, essa prática de pecado, esse mal, essa malignidade, você pensa assim, quando Deus vai acabar com isso, irmão? Quando Deus vai colocar fim nisso? Meus filhos estão aí. Eles nunca ouviram música do mundo dentro da minha casa. Nunca. E se vai ouvir, eu falo, desliga. Isso não é coisa de ouvir? Pode estar a idade, eu respeito na sua casa. Na minha presença, tolera. Não, mas é filho. Não tolera. Não tolero. Por quê? Porque tolerar é aceitar a prática do mundo. E não dá para fazer isso. Não dá para respeitar isso. Não dá para aceitar isso. Isso não desce. Essa era a prática que Jó não aceitava. E que Deus ensinou a Jó a não aceitar. E que a igreja está entrando no caminho de tolerar. Eu fui conversar com uma adolescente da nossa igreja, falei para ela, falei, fulano de tal, eu dei o nome, falei, fulano de tal não presta, não é uma boa amizade. Não é boa amizade ali, nossa, é um cara nota 10, você não acha outro igual. Falei, não presta, todos que ficou perto dele entrou por um caminho de destruição. Estou errado? Não está não. Falei, como é que ele presta? Fala para mim como é que ele presta, eu tenho testemunho vivo do que eu vi. Filho de crente, irmão. Filho de obreiro. Como que tolera? Então, nós precisamos entender que nós temos que ter nojo dessa prática. Aqueles 4 jovens que pegou aquele garotinho lá no mato, lá estrupou o garoto, lá acho que 2 ou 3 ou 4 dias, não sei quantos dias lá, que depois prenderam um de 18 anos lá, não sei se é São Paulo, Rio de Janeiro, que fizeram aquela prática maligna, que filmou, que jogou o menino, quando soltaram o garoto entrou no mato com medo, destruído, acabado. Tem gente que olha para aquilo como se fosse normal. Não é normal, aquilo é maligno, não, é maligno, totalmente maligno. Por aumentar essas coisas, o amor de muito esfria, porque se você não tomar cuidado vendo essas coisas, é por isso que eu não gosto disso aqui. Ó. Você fica vendo essas coisas, você vai criando uma raiva no seu coração, e criar raiva não é de Deus. Você cria raiva, tanta raiva, que você fala, rapaz, se eu pegar essa pessoa, eu arranco o pescoço igual o pescoço de frango. E isso não deve acontecer, não é cristão, não é de Deus, não é a vontade de Deus. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, tem pessoas que jogam isso como se fosse só na igreja, e não é na igreja. Não aceite aquilo que não é de Deus morar perto de você, perto da sua vida. Veio, manda embora. Versículo 9. Porque o Senhor sabe, vamos, irmão? Vamos? Porque o Senhor sabe livrar da provação e reservar sobre castigos para o dia. Deus sabe separar justo e ímpio. Deus sabe separar-nos em nome de Jesus. O que mais me agradou nesse texto é saber o seguinte: Deus, o Senhor, sabe livrar o justo da provação e dar a ele livramento do grande dia do juízo. Tem algo melhor do que isso? Você saber que quando você luta para ser justo, fiel diante de Deus, Deus coloca a mão para livrar você desse juízo maligno que virá sobre o mundo. O trabalhar de Deus para proteger aqueles que lutam para ser fiel.
para buscar a presença de Deus. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, o final do versículo fala sobre juízo, não é? Vocês entenderam, né? Ele termina o versículo de número 9, dizendo o seguinte: o injusto para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo andam em imundas paixões e menospreza qualquer governo. Olhe para mim. Segue essas paixões malignas. Segue essas paixões malignas. Eles não conseguem suportar os desejos imorais. Em outra tradução diz assim: não consegue ver uma mulher ou um homem sem cobiçá-los. A pessoa é tão maligna, irmão, tão maligna, que não consegue ver uma pessoa sem não levar para o coração. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, os desejos da carne, a vontade da carne, a carne, no capítulo 1 ele diz que o justo tem domínio, o ímpio segue os desejos da carne, o ímpio segue os desejos da carne, o justo tem domínio próprio. Mas quando o justo não tem domínio próprio, ele aprende a ter domínio próprio, encostando perto de Jesus e cumprindo a piedade, orar, jejumar, ler Bíblia, igreja, culto. Ele aprende a ter domínio próprio. Por isso que eu falo tanto para a igreja para jejuar, irmão. Jejuar te ensina a mandar em você mesmo. Jejuar ensina você a falar: hoje eu vou ficar 24 horas sem comer. Eu quero ficar e vou ficar e acabou. Aí você manda em você. Vamos à frente. Olha, andam em imundas paixões e menospreza o governo. Menospreza qualquer governo. Olhe para mim, irmão. Nós não estamos vivendo uma época que nem criança não aceita receber governo. As pessoas não aceitam autoridade. Não aceita patrão, não aceita pai, não aceita mãe, não aceita professor. Não aceita. Eles querem a liberdade. Qual é a liberdade deles? Ninguém manda em mim. Ninguém me governa. Eu prefiro ter alguém me governando, me ensinando, do que ser desgovernado e ir para o inferno. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior. A palavra autoridade superior aí é difamar a autoridade de Deus. Viu? Não teme difamar a autoridade de Deus. Tem pessoas que ele tem prazer em falar contra o governo. Agora mudou o nome, né? O nome agora é assim. A igreja, ela é opressora. Tem um pastor intitulado pastor, que ele deve ser pastor de capeta, de algum demônio, não sei onde é que ele arrumou as ovelhas dele. Talvez as ovelhas dele tenham mais chifre do que a lã. Está mais para ser lobo do que ter ovelha. Que ele diz o seguinte, que ele sofreu muito na igreja, porque os pastores o oprimia, porque tinha coisas que custa deixar ele livre para frequentar qualquer igreja que ele quisesse. Agora não. Os pastores ficam oprimindo a gente, chamando a gente para culto e obrigando a gente para os cultos, obrigando a gente para oração. Isso é uma opressão. Olhe para mim, irmão. Essa é o dito: não deixar governo. Mas em nome de Jesus, se você quiser continuar congregando comigo, sempre vai ter um pastor chato, enjoado e muitas vezes vai gritar com você, vai te chamar a atenção, porque essa é a razão de estar debaixo de governo. É ouvir a pessoa falar com a gente: está errado, esse caminho que você vai não dá certo, da forma que você está fazendo não dá certo. Você já conhece o bom crente? É o seguinte, irmão: irmão, não faz assim não que está errado. Beleza, pastor, não vou fazer. Irmão, essa forma que você arrumou aí eu vou fazer porque lá na igreja tem gente que faz. Aí você já sabe que não é justo.
é falso mestre. Fruto, atitude, caráter, ação. Pedro faz a separação. Lê na sua casa, capítulo 1, capítulo 2. Você vai entender que ele está separando os dois comportamentos, as duas naturezas. Versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ele juízo infamante na presença do Senhor. Os anjos que têm mais poder e está mais perto de Deus do que nós, já são seres espirituais. Eles não usam a sua boca para difamar os outros ou falar mal diante de Deus das pessoas, nem colocar nome, ou seja, acusar diante de Deus a ninguém. É tanto que os anjos brigou pelo corpo de Moisés sem proferir nenhuma palavra contra. Os anjos não pecam em palavra contra demônios. Isso nos dá um exemplo que nós devemos, mesmo vendo os maus e sofrendo o dano dos maus, devemos aceitar o dano sofrido. É melhor viver calado. Eu gosto de dizer o seguinte: o tolo calado passa por sábio. Então tem hora, irmão, que é melhor ficar calado do que falar palavras que talvez você vai blasfemar contra uma pessoa, mesmo que a pessoa esteja errada. Às vezes a pessoa está errada, você sabe que está, mas você não pode chegar e xingar a pessoa. Dá vontade, né? Mas não pode, não, você vai pecar no lugar dele, fica pior. Versículo 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, falam mal da igreja sem conhecer Você já sentou perto de alguém que ele fala mal de pastor, mesmo convivendo com o pastor? Quem já sentou perto de gente desse jeito aqui, irmão? Você já sentou. Pode levantar a sua mão que eu sei que você já viu. Você conversar com alguém, ele fica perto do pastor, mas fala mal do pastor. Alguém uma vez me chamou para ir para Caldas Novas com ele, tinha um trabalho crente lá, eu fui. Ele foi daqui lá falando do Abinaí. Aí voltou. Um ano depois vai nós de novo para Caldas, num trabalho feito lá. Vão no meu carro? Falei, vou nada. Não, falei, vou não. Ele falou, por quê? Eu não falei para ele para magoá-lo, pobrezinho, né? O infamado irmão maligno. Eu não falei para ele. Mas eu disse para mim mesmo, sei lá se Deus vai querer executar juízo com você daqui para lá. Deus vai querer botar o juízo na frente, faz igual a jumenta de Balaão, né? Vê o anjo e fala, o carro não fala, e ele executa. Feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser, presta atenção, na sua destruição também hão de ser, presta atenção, irmão, falso mestre, os seus dias estão contados. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, os quais, nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco. Junto convosco, estando com nós, pratica o mal no nosso meio, faz as suas práticas malignas no nosso meio e ainda sorri de nós. Amém? Muitas dessas pessoas estão dentro da igreja. Se você ler esse texto de outra forma, ele vai dizer o seguinte, que quando fala ali a luz do dia, eles praticam os seus pecados aos olhos nossos, para que todos vejam, não para de praticar o seu pecado e ainda sorri de nós na nossa frente ainda, e nós estamos dizendo que eles são irmãos. Olhe para mim. Pedro vai dizer no final da sua carta, com os tais nem comais, nem senta. Davi escreve o primeiro salmo e diz assim, não se assenta na roda de...
não se assente na roda dos... Olhe para mim, irmão. Começou a falar mal do reino, das coisas do reino, achar defeito nas coisas do reino, não sente perto, não convide para sua casa, não leve para perto de você. É maligno e é uma maldição ao seu lado. Você vai trazer para a sua vida algo que você não quer, mas vai, se não atingir você, atinge os seus filhos. Vamos colocar de pé? Então você que é líder de ID, opte por falar sobre a palavra, leia a Bíblia, trabalhe a Bíblia como ela é. Não precisa inventar outra Bíblia, e nem criar outra forma, e nem inovar. Simplesmente faça aquilo que tem na Bíblia. Sede sábio e tenha discernimento. Amém, irmão? Senhor Deus, que o Senhor nos livre do homem ímpio, da prática maligna, livre as nossas famílias das atitudes comportamentais de pessoas não cristãs que habitam em nosso meio e se faz de cristão. Deus, em nome de Jesus, limpa a nossa alma e a nossa casa e a nossa igreja. E livra-nos, ó Pai, de aceitar heresia ou praticar heresia, Senhor, dentro da sua casa, do seu reino. Livra-nos do mal e nos dê discernimento e sabedoria para tomar decisões e para fazer aquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus.